o meu tweet, eu escrevi assim, né? O Flávio Bolsonaro falou assim, estou de viagem programado com minha família desde o ano passado, durante o recesso parlamentar, etc. E aí, no tweet, eu escrevi, né? Ufa, né, ainda bem que são as férias e o recesso. Se funcionário público, óbvio que eu tô debochando aqui, né? Mas eu botei aqui, se funcionário público trabalhasse na iniciativa privada, estaria demitido na primeira crise. Você imagina a empresa, imagina a gente tá com um problema aqui, gravíssimo, eu viro pra vocês e falo assim, não, tô de férias. Foi mal, tô de férias. Aí eu botei assim, sorte de vocês que ninguém consegue demiti-los, né? Tá ali. Aí o Paulo Figueiredo colocou, isso não é justo. Flávio tem sido de enorme ajuda e mesmo no recesso tem trabalhado conosco. Você já leu o tweet dele? Quer que eu leia? O tweet? Não fala mais tweet, né? Tweet, pode ser tweet. Do Flávio tá ali, é só o pessoal colocar ali. Mas o ponto é o seguinte, o que eu quero salientar aqui é o seguinte, primeiro, o Satie é político, ele sabe disso. Ninguém no Brasil, hoje, tem a consciência, claro, são pouquíssimas pessoas, né? De que o político, ele é um burocrata que trabalha para o Estado sendo pago pelo brasileiro. Sim. Não tem essa de político popstar, irmão. O Nicolas acabou gravando vídeo. Eu fiz uns 2, 3 vídeos falando, como é que é? Entendeu? Porque, cara, mas o do Flávio ainda é mais grave. Porque, porra, é o pai, brother. Você imagina meu pai se fudendo, eu viro pra vocês e falo assim, pô, foi mal, tava de recesso. Não, eu tinha combinado com a minha mulher e minhas filhas já. Eu tava as férias das crianças. Olha, é muito sério o que a gente tá vivendo no Brasil. É óbvio, né, isso tem um lado positivo. Qual o lado positivo? Todo mundo fala que tem um gabinete, né? Gabinete do ódio, que é todo mundo combinado. Tem nada combinado, não. Tem nada combinado. Tanto é que Aliás, as manifestações de ontem pelo Brasil todo demonstram que não tem nada combinado. Que a maior fora de Belo Horizonte, todas as outras surgiram espontaneamente, organicamente. Não, de Belo Horizonte também. Porque começou a de sexta-feira. A de Belo Horizonte tinha sido convocada. Não, tinha marcado. Marcão tinha marcado. O Marcão já tinha combinado. Eu tô falando e o buzinaço na sexta-feira. Não, e a caminhada em Brasília e atos que houve em São Paulo, Copacabana, no Rio de Janeiro, em Vitória, no Espírito Santo. Dá os parabéns a Bia Kicis, gravou vídeo, chamou a galera, teve lá, falou, foi, assim, tá de parabéns. A gente critica, mas a gente também elogia. Claro, o Magno Malta lá em Vitória. Magno Malta também. Magno Malta fez live com o Sóstenes e cobrou dele. Falou assim, esquece esse negócio de ficar tentando acordo com eu ia falar do Alcolumbre, mas era o outro, o Mota, né? Mota. Com o Hugo Mota e o Alcolumbre. Parabéns ao Magno Malta. Assim, cara, você imagina um deputado federal por capital no Brasil inteiro fazendo a mesma coisa. Que é o que a gente tinha comentado aqui semana passada, né? E aí eu me pergunto, né? Até quando a gente vai continuar com esse problema no Brasil? Porque pra mim é um problema. Cleitinho, com o número de visualizações, curtidas e comentários lá no topo. Cara, se você desidratar o Cleitinho, não dá um meio Magno Malta. Não dá meio Magno Malta. E aí o pessoal fala assim, pô, Alan, não, mas aí você tá dividindo a direita. Não é dividindo, não. Eu não quero um parlamentar com a postura do Cleitinho. Eu quero com a postura do Magno Malta. E o dia que eu não puder falar mais isso aqui, é porque o Brasil realmente... Aí sim, eu acredito que o Brasil não tem mais jeito. Porque, por que eu não posso... Eu fiz uma crítica ao Nicolas, que demorou o retorno de Saturno, né? Quase 30 anos pra gravar um vídeo. E aí alguém falou assim, não critico o Nicolas, não. Mas, gente, eu amo o Nicolas, eu acho o Nicolas fenomenal. Mas é exatamente por isso que eu quero criticá-lo. Pra que eu vou criticar alguém que eu já sei que é filho da puta, canalha, safado, que eu não gosto? Alguém me explica isso. Qual é a razão? Por exemplo, vocês acham que eu vou criticar Janja? Eu vou virar e falar assim, não, Janja, não seja prostituta lá na França com Macron. Eu viro pra Janja, continua aí, ó. Eu quero que a Janja continue vivendo a vida dela de puta. Só não quero que a vida dela de prostituição seja paga com dinheiro do pagador de imposto brasileiro. Agora, eu vou criticar o Lindenberg Faria, eu vou dizer pra ele, falar assim, cuida da amante, né, que é a tua mulher. Cuida da amante, que ela tá gravando vídeo. Eu não. Esse pessoal eu já não quero mais saber de nada. A esquerda eu quero mais que vá lá pra Palestina e grita Lula livre lá na Palestina e diga que o Israel é genocida. Mas lá, pisando lá, no terreninho deles. Agora, a nossa galera tem que ser criticada. Da mesma maneira que se eu estiver equivocado em alguma coisa, vocês devem criticar. Deixa eu passar aqui algumas informações antes de jogar pro Satie. Os líderes do Partido Liberal no Congresso, né, o Sóstenes Cavalcante e o senador Carlos Portinho, o Sóstenes na Câmara dos Deputados, eles organizaram para hoje em Brasília uma reunião
de emergência com parlamentares da legenda, e o objetivo é discutir estratégias depois da operação policial da PF, da Polícia Federal, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está aí cheio de restrições, não pode sair de casa no fim de semana, tem que estar em casa entre 7 da noite e 7 da manhã durante a semana, usando tornozeleira eletrônica, proibido de falar com o filho, né? Que regime proíbe um pai de falar com o filho, gente? Pelo amor de Deus, né? E estamos aí no meio de um recesso parlamentar, agendas oficiais então suspensas, e mesmo assim o PL conseguiu reunir, eram mais de 40 parlamentares, voltaram a Brasília para acabar com essa história de recesso parlamentar no meio de uma crise desse tamanho. E, como eu disse no início, 2 comissões especiais da Câmara dos Deputados, presididas por parlamentares do PL, convocaram também reuniões deliberativas para amanhã, com moções de apoio a Jair Bolsonaro na pauta, né? E o Hugo Mota inventou uma historinha de que não pode ter sessão, não pode ter reunião, não pode acabar com recesso, porque está tendo obra lá na Câmara, está tendo obra, não pode, agora tem que ficar todo mundo no seu cantinho, porque o país está tudo bem, né? Não tem problema nenhum para resolver. E sobre o Flávio Bolsonaro, eu vou ler aqui o que ele escreveu na rede social X. Ele botou o seguinte: estou em viagem programada com minha família desde o ano passado, durante o recesso parlamentar de julho e férias escolares de minhas filhas. Falo com meu pai e lideranças aliadas todos os dias, mas a propagação de mentiras se alastra rápido quando é contra Bolsonaro. Dia 1º de agosto, estarei de volta a Brasília esperando. Ele está esperando que Lula já tenha resolvido a taxa de 50% sobre o Brasil, que foi parar na mesma prateleira da Venezuela quando o assunto é falta de democracia. Quem é perseguido injustamente entra para a história, os perseguidores entram para a escória. Satia, essa historinha de recesso está difícil de engolir num momento tão grave quanto esse que o Brasil está enfrentando. É um momento complicado, acho que a gente nunca viveu um momento tão grave nesses últimos anos, sobretudo depois da ascensão da direita, sobretudo com a eleição do presidente Bolsonaro, posteriormente a perseguição e o que a gente vive hoje. Acho que esse é um dos momentos mais decisivos, mais sensíveis e mais agudo de todo esse imbróglio que acontece hoje, da sobreposição do Poder Judiciário aos demais poderes. E é óbvio, né? Isso não é uma construção, e a ideia e a idealização do recesso parlamentar não é de agora, isso já existe. Então, de fato, quem chega, que é o meu caso, eu sou um político, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro está em recesso parlamentar. É evidente, eu guardo as devidas proporções, um vereador de uma cidade hoje não tem muitas ações efetivas do ponto de vista de efetividade mesmo, digo pelo pleonasmo, de tentar resolver alguma coisa a nível nacional e internacional. No entanto, os acenos são extremamente importantes. E, inclusive, o recesso parlamentar, neste momento, ele favorece ao Lula. Tudo que o Lula quer é apaziguar. Tudo que o Lula quer, evidente, apaziguar a tempestade não no sentido de resolver o problema, é de terminar com esse assunto no meio da boca do povo. Então, sem trabalho, sem uso da tribuna, sem uso das câmeras, sem uso das câmeras, que eu digo, câmera de vídeo, e da Câmara Federal, né, dos parlamentares fazendo uso das suas atribuições no plenário, isso, evidentemente, ajuda o regime, ajuda o governo Lula e ajuda o ministro Alexandre de Moraes. Quanto menos falarem desse assunto, melhor. Então, parabenizo, evidente, os deputados federais que anteciparam a sua ida a Brasília, voltaram, abriram mão do seu recesso. O Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, líder da bancada do PL na Câmara, nem dormiu, está no aeroporto, inclusive fazendo recepção a todos os parlamentares que estão chegando lá. Uma bandeira assinada pelo presidente Bolsonaro, fazendo realmente esse elogio ao Sóstenes Cavalcante, bem como ao deputado Hélio Lopes também, que esteve junto com o Sóstenes Cavalcante, que é o mesmo movimento, diga-se de passagem, que eles fizeram para a questão da anistia, tá? Para a assinatura do PL da anistia. Ficaram lá no aeroporto, mobilizaram não só parlamentares do PL, bem como parlamentares de outro partido, que eu faço menção, Marcel Van Hatten também, que está sempre na trincheira, independente da sigla partidária, né? Voltou do recesso, está lá, interrompeu o recesso, é do Partido Novo. A gente sabe que o Partido Novo originou-se com uma excelente ideia, depois do Amoedo ele despencou, foi para a manifestação contra o Bolsonaro, aliando a pessoas do Partido Comunista do Brasil, que foi o caso do Orlando Silva na Avenida Paulista, junto com os meninos do MBL, mas existem parlamentares do Partido Novo, que agora, nessa nova composição, está aí dando um duro pelo Brasil, que é o caso do Marcel Van Hatten e tantos outros. Então, realmente, o recesso parlamentar favorece o regime,
favorece ao Lula, mas a gente não pode se debruçar nisso, porque tem parlamentares, que é o caso do Sóstenes Cavalcante, é o caso do Hélio Lopes, o senador do Rio de Janeiro também, Portinho, que é o líder do PL no Senado, estão viabilizando, protagonizando, capitaneando esse trabalho e motivando os parlamentares a abrirem mão do recesso e começar a se organizar. Ainda que não haja... essa é a foto aí, Orlando Silva, já foi ministro do Lula, do esporte, está lá o menino do MBL, que é o Renan Santos, inclusive perdeu o engajamento, né? Não se vê nada. As aves de rapina do MBL hoje estão caladas. É importante você da direita que fica curtindo o conteúdo dessa galera. Eu vejo lá um monte de gente curtindo o conteúdo, compartilhando o conteúdo dessa gente. Essa galera é ave de rapina, abutre, que está esperando o corpo morrer para poder usufruir da morte do Brasil. É o que eles querem. Se posicionaram de maneira totalmente vexatória na eleição de 2022, abrindo mão, inclusive o nome do partido que eles lançaram, é Partido Missão, é uma coisa bem sugestiva, né? Que é omissão. É exatamente, omissão. Foi o que eles fizeram no ano de 2022, se omitindo. Então, o Orlando Silva, junto aí a galera do Partido MBL, Comunista, tá? Partido Comunista, tava lá. Lembrando, desculpa interromper, lembrando que o Orlando Silva, ele é o autor do projeto de lei da censura no Brasil. Exatamente, é isso aí. É bom lembrar. É bom lembrar disso. O cara é o autor. Tava chegando lá. Desculpa. Então, coerente com... Não interrompeu bem. Com o partido dele, né? Ele é o autor de todo esse projeto de lei, de tudo que a gente está lutando agora, nesse exato momento, que o STF jogou para si. Eu tava com medo de mostrar as fotos, porque quando é MBL, eu nunca sei se a foto tem pornografia ou não, né? Depende, né? Mesmo quando não tem. Depende, né? Que é tudo puta, né? Por imagem ou é verbal, né? Não, eu faço questão de falar essas coisas, não é por briga pessoal, é bom lembrar, cara. Não é por briga pessoal, não, entendeu? Esses caras hoje, vocês percebem eles pediram a minha prisão. Não, o Renan Santos publicou lá. Sim. Pediu a minha prisão. Amanda Vettorazzo também. Ela eleita vereadora na cidade de São Paulo, eleita vereadora lá, com voto de muita gente que desconhece, inclusive. Eu vejo parlamentares da direita, parlamentares que apoiam o presidente Bolsonaro compartilhando o conteúdo do MBL. Cara, não dá. Então aí, caladinhos, ninguém fala nada. Pode perguntar, Marçal, MBL, Danilo Gentili, onde estão essas pessoas falando do maior problema que o Brasil vive hoje? Não é possível que eles não tenham nada para falar. Então, parabéns aí ao Marcel Van Hatten, do Partido Novo, parabéns ao Sóstenes Cavalcante, deputado Hélio Lopes e todos os outros deputados. E também queria fazer menção aqui às manifestações também orgânicas. Isso é a prova cabal de que não existe gabinete do ódio. Primeiro que o Alan dos Santos está soltando o rojão para tudo quanto é parlamentar da direita aqui, inclusive. Isso significa que não existe movimento orquestrado ou coisa do tipo. E várias manifestações que aconteceram de maneira orgânica em várias capitais do Brasil, inclusive na minha amada Copacabana, no Rio de Janeiro, com Mônica Cury e companhia lá. Inclusive, eu tô só aguardando o aviso aqui da produção, que nós temos um vídeo super bem feito, um cara muito legal, que produziu pra gente, esteve com a gente aqui 3 semanas na região de Orlando, trabalhando com a gente, e fez lá imagens, fez uma bela edição da manifestação de Belo Horizonte, e a gente tô só aguardando aqui, que é um vídeo. Enquanto chega o vídeo, eu queria comentar o seguinte, eu tava olhando o chat aqui, o pessoal falando assim, pode chamar, já tá aqui, mas manda aí depois a gente Mas chama. É que o pessoal botou assim, é só não reeleger o Flávio. Eu não, pelo contrário, eu acho que o Flávio, inclusive, deve ser reeleito o dia que for necessário, porque é com o Flávio o trabalho que está sendo feito de reconhecer, por exemplo, a tentativa de reconhecer o Comando Vermelho, o PCC, sobretudo o Comando Vermelho, como grupo terrorista no Rio de Janeiro. Quando eu tô aqui falando assim, Flávio, pelo amor de Deus, né? Sabe quando você pega o cara e fala assim, irmão, acorda aí, cara, é teu pai, brother. Você vai virar pra mim e falar de recesso? É porque eu quero o bem dele. É seu pai e seu irmão. É seu pai e seu irmão no exílio. É porque a coisa é muito mais séria do que você virar pra população e falar assim, foi mal aí, férias da minha filhota aqui. Irmão, não dá. Não dá. Daqui a pouco, como é que essa pessoa vai... Gente, imagine um cenário onde, e isso não é impossível, o Lula, eu agora esqueci a palavra, vou até ter que mudar aqui, quando você endurece, recrudesce. Recrudescer? Imagina o regime recrudescendo a ponto de, por exemplo, usar as Forças Armadas, como disse o professor Olavo de Carvalho, que as Forças Armadas seriam utilizadas para o recrudescimento, para punir as pessoas num recrudescimento do regime, ou seja, o regime ficando cada vez mais violento,
mais agressivo, mais tirânico, eles vão usar as Forças Armadas, como já tem usado a Gestapo, que é a Polícia Federal, hoje um órgão criminoso no Brasil, e todos esses que estão se sujeitando a essas ordens criminosas são criminosos igualmente, porque você invadir a casa de Jair Messias Bolsonaro mais uma vez, inventar pendrive em banheiro, num cara que tá com a barriga costurada, tentando sobreviver. Eu não tenho como chamar isso, a não ser de organização criminosa. Imagine quando o pau torar de verdade, esse pessoal aí vai querer ser... acho legal o que o Sóstenes está fazendo, mas assim, cara, eu não trato político como popstar, ponto final, e nunca vou tratar. A gente tem que parar com essa merda. Não é... Quando eu critico aqui o pessoal que falou assim, é só não reeleger. Não, pelo contrário. Eu quero o Flávio Bolsonaro cada vez trabalhando mais sério e reeleito. Mas não dá pra ficar tratando como popstar. E quando eu falo não tratar como popstar, não é faltar com afeto, faltar com carinho. Pelo contrário, são pessoas, são seres humanos. O Satia tá experimentando isso pela primeira vez como político. Mas, cara, cadê aquele movimento conservador lá de 2014 que não tratava ninguém como popstar? O Bolsonaro foi proibido de falar em caminhão do MBL em 2015, quando eu estava lá organizando as manifestações em Copacabana. E você sabe o que ele fez? Porque ninguém queria chamá-lo pro caminhão? Não tem problema não, ficou lá embaixo. Não, tranquilo, Alan. Porque eu briguei com a galera, né? No caminhão, em 2015. Falei assim, pô, que isso, cara? É o deputado Jair Bolsonaro. Aí os caras do MBL, não, mas que não sei o que, aqui nenhum político vai falar. Esse era o caô deles. É sempre assim. Era o caô deles em 2015. Aí eu comecei a discutir com os caras. Aí eu lá no caminhão falei assim, o deputado, não, daqui a pouquinho a gente vai ver se consegue reverter. Jair Messias Bolsonaro, ainda cheio de saúde, não tinha sido esfaqueado ainda. 3 anos depois ele seria esfaqueado. Ele virou pra mim e falou assim, não, tudo bem, não tem problema não. Humildemente, ele, Flávio e o Carlos lá embaixo, no meio do povão, não tem problema nenhum não, ficaram ali. E o povo foi onde? O povo foi em cima do Bolsonaro. E aí depois eles quase que tiveram que chamar o Bolsonaro pro caminhão, mas não deram o braço a torcer, o pessoal do MBL. Mas o que eu quero dizer? O Bolsonaro tava tranquilaço com essa situação. De nego tá ali falando um monte de besteira, falando que político não podia subir. Era esse o movimento de 2015, na verdade 2014, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 que elegeu o Bolsonaro. Esse movimento de não passar pano para político, não é para ficar elogiando como se político fosse um coitadinho e elogiar quando tem que elogiar. Que é meio que óbvio isso. E aí agora o pessoal confunde. Eu não tô aqui falando, não, o Flávio não tem nem mais que ser senador. Pelo contrário, eu quero o Flávio senador. O meu ponto é outro. O meu ponto é, eu estou com saudade da época que a galera não esperava político para fazer manifestação. Sexta-feira parece que a coisa voltou a ficar assim. E eu também tenho saudade de quando o pessoal não ficava babando ovo de político e falando, não, coitadinho, né? Ele não podia gravar vídeo, né? Tava em recesso, igual eu falei do Nicolas. Não, pelo contrário. Por exemplo, o Nicolas, quero o Nicolas crescendo cada vez mais na política. Mas não espere de mim baba ovo. Você não vai ter. Cara, eu critico o Eduardo, coitado, que tá aqui no exílio, na merda. Quando eu falei que ele celebrou lá, que foi parar no Jornal Nacional, eu falei assim, para com isso. Celebra não, eu falei aqui, semana passada. Eu falei, vocês têm que virar as costas pra imprensa. Não é ficar feliz quando você aparece nela. Pelo contrário, a gente tem que ter esse ritmo de volta.